Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal sobre a homilética, ciência e arte da pregação bíblica. Nós estamos estudando o sermão textual e neste vídeo, nesta aula, nós apresentaremos um exemplo ou o terceiro exemplo do sermão textual baseado em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Então fique conosco em mais um vídeo, em mais uma aula e nos acompanhe aí neste exemplo de sermão que tem como tema entregando-se totalmente a Deus. Vejamos então o nosso sermão textual. Já sabemos de antemão que o sermão textual ele começa com um texto. E o nosso texto é justamente Romanos 12, 1 a 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Depois de lermos o nosso texto, nós devemos encontrar aí a ideia central ou assunto do nosso texto. E o assunto ou a ideia central é o viver cristão de acordo com a nova aliança. Então, dentro desse contexto, depois que nós encontramos aí o nosso assunto ou ideia central, nós extraímos da nossa ideia central o nosso tema, entregando-se totalmente a Deus. Este é o nosso tema. Então vejamos. A partir do nosso pequeno texto, nós iniciaremos aí com o nosso tema. Já lemos o nosso texto, então o nosso tema é entregando-se totalmente a Deus. E nós vemos aqui neste pequeno texto 3 atitudes de uma pessoa que entrega-se totalmente a Deus. Então, quais são essas atitudes? É uma pessoa, em primeiro lugar, que entrega a vida em sacrifício a Deus. Verso 1, um sacrifício voluntário, um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável, um sacrifício exclusivo a Deus, um sacrifício racional, de acordo com o verso de número 1. Também, nós encontramos a segunda atitude de uma pessoa que entrega-se totalmente a Deus. É uma pessoa que evita a forma do mundo viver. O verso de número 2, a parte A, está escrito isso. E a terceira atitude de uma pessoa que entrega-se totalmente a Deus é uma pessoa que testemunha com a mente renovada. Verso 2, a parte B, tendo sido transformado pela renovação da mente. Número 2, tendo como resultado experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. É interessante que nós acrescentamos aí o Salmo 34, 8, que diz: Provai e vede que o Senhor é bom. Então, dentro desse contexto, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você tem aí a aplicação e depois a conclusão. Então, entregando-se totalmente a Deus. Para se entregar a Deus, a primeira atitude é entregar-se em sacrifício a Deus, evitar a forma do mundo viver e testemunhar com a mente renovada. Vejamos a explicação do sermão textual de acordo com Romanos capítulo 12, verso 1 e o verso de número 2. Vejamos aí as nossas divisões, os pontos principais e as subdivisões. Observe o número 1, a primeira divisão principal. Uma pessoa que entrega-se totalmente a Deus, uma das atitudes dela é justamente entregar a vida em sacrifício a Deus. Veja o texto conforme Romanos o 12, o verso 1. Ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Então, a primeira divisão principal nós extraímos do texto. Uma pessoa que entrega-se totalmente a Deus é uma pessoa que entrega a vida em sacrifício a Deus. Veja as subdivisões. Então, que tipo de sacrifício é esse? Está no texto. Ele continua
dizendo o seguinte: o sacrifício é vivo, é santo, agradável e é o vosso culto racional. Então nós colocamos aí subdivisões. Número 1, um sacrifício voluntário. Um sacrifício vivo. Número 2. O 3, um sacrifício santo. Número 4, um sacrifício agradável. Número 5, um sacrifício exclusivo a Deus. E número 6, um sacrifício racional. Então, veja que as subdivisões nós extraímos do próprio texto. Vejamos a segunda divisão principal, ou seu ponto principal. Uma pessoa que entrega-se a Deus totalmente é uma pessoa que evita a forma do mundo viver. Observe aí o versículo 2, a parte A, diz: e não vos conformeis com este mundo. Então, você não deve viver como o mundo vive. Não se conforme à forma do mundo. Então, a segunda divisão principal evita a forma do mundo viver. Vejamos a terceira divisão principal. Entregando-se totalmente a Deus. A primeira atitude é uma pessoa que entrega a vida em sacrifício, né? É uma atitude que comprova esse fato, que é uma pessoa que se entregou totalmente a Deus. A segunda atitude de uma pessoa que entrega-se totalmente a Deus é uma pessoa que evita a forma do mundo viver. E a terceira atitude de uma pessoa que entrega-se totalmente a Deus é uma pessoa que testemunha com a mente renovada. Então nós encontramos aí os subpontos, né, tendo sido transformado pela renovação da mente. Então testemunha com a mente renovada, porque foi transformado pela renovação da mente. Em segundo, tendo como resultado experimentar a vontade de Deus. Então testemunha com a mente renovada, porque teve como resultado experimentar a vontade de Deus. Salmo 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. E nós encontramos aqui dentro desse contexto que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então nós temos aí as três divisões principais, demonstrando ou apontando para a pessoa que se entrega totalmente a Deus. Então essas são as atitudes de uma pessoa que se entrega a Deus. É uma pessoa que entrega a vida em sacrifício, evita a forma do mundo viver e testemunha com a mente renovada. Este foi o terceiro exemplo do sermão textual. E aqui nós encerramos o estudo do sermão textual, os seus princípios, as suas características. Você pode assistir nos vídeos anteriores a este. Bem, aqui eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, né, o nosso canal Homilética, Ciência e Arte da Pregação Bíblica. Você que está chegando agora e você que ainda não se inscreveu, se inscreve em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe e ative aí as notificações para os próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.